Capítulo 10, no qual Tistu, de novo com o Sr. Trovões, recebe uma lição de miséria. É preciso acontecimentos extraordinários para que se deem férias às crianças. Uma cadeia que floresce desperta sem dúvida uma grande surpresa. Mas a gente logo se habitua e acaba achando natural que um gigantesco jardim se eleve em lugar de muros cinzentos. A gente se habitua a tudo, mesmo às coisas mais estranhas. E a educação de Tistu voltou a ser em breve a principal preocupação do Sr. Papai e de Dona Mamãe. Eu penso que seria bom agora, dizia o Sr. Papai, mostrar-lhe um pouco o que seja miséria. E em seguida o que seja doença, dizia Dona Mamãe, para que ele cuide bem da saúde. Já que o Sr. Trovões lhe deu uma bela lição de ordem, vamos confiar-lhe também a lição de miséria. Foi assim que Tistu aprendeu no dia seguinte, conduzido pelo Sr. Trovões, que a miséria mora nas favelas. Haviam aconselhado a Tistu que vestisse para essa visita uma roupa mais velha. O Sr. Trovões lançou mão da mais forte voz de trombeta para explicar a Tistu que as favelas ficavam nas margens da cidade. As favelas são um flagelo. E o que é um flagelo? Perguntou Tistu. Um flagelo é uma desgraça grande, que atinge muita gente ao mesmo tempo. O Sr. Trovões não precisava dizer coisa alguma, pois Tistu já sentiu o polegar coçando. Mas o que o esperava era pior que uma cadeia. Caminhos estreitos, lamacentos, mal cheirosos, insinuavam-se entre tábuas apodrecidas, juntadas de qualquer jeito. Essas tábuas pareciam formar casebres, mas tão esburacados e oscilantes ao vento que a gente custava acreditar que conseguissem se manter em pé. As portas eram remendadas com papelão ou com velhos pedaços de lata. Ao lado da cidade limpa, de cimento e tijolos, varrida cada manhã, a favela era como se fosse uma outra cidade, repelente, que envergonhava a primeira. Nada de postes, calçadas, vitrinas e caminhões de limpeza urbana. Um pouco de relva beberia essa água lamacenta e tornaria os caminhos mais agradáveis. Em seguida, volúveis e clematis em quantidade reforçariam os pobres barracos, quase a desmoronar, pensava Tistu, cujo polegar em riste ia deixando impressões digitais em todas as feiuras do trajeto. Nos barracos vivia muito mais gente do que eles podiam conter. Essa gente havia de ter, é claro, um mau aspecto. Vivendo apertados assim uns contra os outros, sem um raio de sol, tornam-se pálidos, como as chicórias que o bigode conserva na adega. Eu não gostaria que me tratassem como um pé de chicória. Tistu resolveu fazer crescerem gerânios ao longo das janelas, para que as crianças vissem um pouco de cor. Mas por que toda essa gente mora em casinhas de coelho? Perguntou de repente. Porque não possuem outra casa, é claro. Isto é uma pergunta idiota, respondeu o Sr. Trovões. E por que é que eles não têm outra casa? Porque não têm trabalho. E por que é que eles não têm trabalho? Porque não têm sorte. Então quer dizer que eles não têm coisa alguma? Sim, a miséria é isso. Pois amanhã, disse Tistu consigo, eles terão ao menos algumas flores. Ele viu um homem batendo na mulher e uma criança fugir chorando. A miséria torna os homens ruins? Perguntou Tistu. Quase sempre, respondeu o Sr. Trovões, que começou a lançar uma fanfarra de terríveis palavras. De acordo com seu discurso, a miséria deveria ser uma horrível galinha negra, de olhos ferozes, bico adunco e de asas tão grandes quanto o mundo, chocando continuamente horrendos pintinhos. O Sr. Trovões os conhecia todos pelo nome. Havia o pinto roubo, que se apoderava das carteiras dos transeuntes e assaltava os bancos. O pinto embriaguez, que tomava um aperitivo atrás do outro e acabava caído na sarjeta. O pinto vício, sempre à estreita de qualquer coisa desonesta. O pinto crime, sempre de revólver na mão. O pinto revolução, sem dúvida o pior de todos. Tistu, você não está ouvindo, exclamou o Sr. Trovões. Para começar, pare de encostar o dedo nessas imundícies. Que mania é essa de ficar apalpando todas as coisas? Ponha suas luvas. Eu esqueci as luvas, disse Tistu. Recomecemos nossa lição. O que é preciso para lutar contra a miséria e suas terríveis consequências? Pense um pouco. É preciso uma coisa que começa com a letra O. Ouro? Não. É preciso ordem. Tistu permaneceu um instante calado. Não parecia muito convencido. E quando acabou de refletir, ele disse: Essa sua ordem, Sr. Trovões, o senhor tem certeza de que ela existe?
Eu não acredito. As orelhas do Sr. Trovão ficaram tão vermelhas, que já não pareciam orelhas, mas tomates. Porque se a ordem existisse, prosseguiu Tistú na maior calma, não haveria miséria. A nota recebida aquele dia por Tistú não foi das melhores. O Sr. Trovões anotou no caderninho: menino distraído e raciocinador. Os sentimentos generosos privam-no do senso da realidade. Mas, no dia seguinte, vocês já adivinharam. No dia seguinte, os jornais de Mirapólvora anunciavam uma verdadeira inundação de volúveis. Os conselhos de Bigode haviam sido tomados ao pé da letra. Arcos, cor do céu, velavam a feiura dos barracos. Fileiras de gerânios debruavam os caminhos de relva. Os quarteirões deserdados, cuja proximidade era evitada de tão horríveis de se ver, haviam se tornado os mais belos da cidade. As pessoas iam visitá-los como se visita um museu. Os habitantes resolveram então aproveitar as circunstâncias. Puseram uma borboleta bem à entrada e cobravam 5 cruzeiros. Apareceram assim vários empregos, de guia de guarda, de fotógrafo e vendedor de cartão postal. Juntaram uma fortuna. Para empregar este dinheiro, resolveram construir entre as árvores um grande edifício com 999 apartamentos, muito bonitos, dotados de fogão elétrico, onde os antigos moradores da favela pudessem viver confortavelmente. E como era preciso muita gente para construí-lo, ninguém mais ficou sem trabalho. Bigode não se esqueceu de dar os parabéns a Tistú logo que pôde. Ah, essa das favelas foi de tirar o chapéu. Mas está faltando ali um pouco de perfume. De outra vez, não esqueça do jasmim. Cresce depressa e é bastante cheiroso. Tistú prometeu da próxima vez caprichar bastante. Capítulo 11, no qual Tistú resolve ajudar o Dr. Mil Males. Foi ao visitar o hospital que Tistú ficou conhecendo a menina doente. O hospital de Mirapólvora, graças à generosidade do Sr. Papai, era um belo hospital, muito grande, muito limpo e provido de tudo o que fosse preciso para cuidar de um doente. As largas janelas deixavam entrar o sol e as paredes eram brancas e luzidias. Tistú não achou que o hospital fosse feio, pelo contrário. No entanto, ele sentiu... Como explicá-lo? Ele sentiu que alguma coisa muito triste ali estava escondida. O Dr. Mil Males, diretor do hospital, via-se logo, era um homem muito sábio e muito bondoso. Tistú achou que ele se parecia um pouco com o jardineiro Bigode. Um bigode que não tivesse bigode e que usasse grossos óculos de tartaruga. E Tistú lhe disse o que pensava. A semelhança deve ocorrer, respondeu o Dr. Mil Males. De Bigode e eu termos uma tarefa parecida. Ele cuida da vida das flores e eu da vida das pessoas. Mas cuidar da vida das pessoas era imensamente mais difícil. Tistú logo o compreendeu só de ouvir o Dr. Mil Males. Ser médico era travar uma batalha ininterrupta. De um lado, a doença, sempre a entrar no corpo das pessoas. Do outro, a saúde, sempre querendo ir embora. E depois havia 1000 espécies de doenças e uma única saúde. A doença usava todo tipo de máscara para que não a pudessem reconhecer. Um verdadeiro carnaval. Era preciso desmascará-la, desanimá-la, pô-la para fora e ao mesmo tempo atrair a saúde, segurá-la, impedi-la de fugir. Você já esteve doente, Tistú? Perguntou o Dr. Mil Males. Nunca, doutor. Nunca mesmo? Realmente, o doutor não se lembrava de que o tivessem chamado por causa de Tistú, enquanto Dona Mamãe tinha muitas enxaquecas e o Sr. Papai sofria às vezes do estômago. O criado Carolo tivera uma bronquite no último inverno. Mas Tistú, nada de nada. Eis um garoto que desde o nascimento não sabia o que fosse varicela, angina, resfriado. Um caso raro de saúde perfeita. Eu lhe agradeço muito a lição que me deu, Dr. Mil Males. Ela me interessa muito, disse Tistú. O Dr. Mil Males mostrou a Tistú a sala onde se preparavam pequenas pílulas cor-de-rosa contra a tosse, pomada amarela contra bolhas e pós branquicentos contra a febre. Mostrou-lhe a sala onde a gente pode olhar através do corpo de uma pessoa, como através de uma janela, para ver onde a doença se escondeu. E mostrou-lhe também a sala com o teto de espelho, onde se cura apendicite e tanta coisa que ameaça a vida. Se aqui impedem o mal de ir adiante, tudo deveria parecer alegre e feliz, pensava Tistú. Onde estará escondida a tristeza que estou sentindo? O Dr. Mil Males abriu a porta do quarto da menininha doente. Vou deixar você aqui, Tistú. Venha depois até o meu escritório. Tistú entrou.
Bom dia, disse ele à menininha doente. Ela lhe pareceu muito bonita, mas extremamente pálida. Seus cabelos negros se desenrolavam pelo travesseiro. Teria mais ou menos a idade de Tistu. Bom dia, respondeu ela polidamente, sem mover a cabeça. Seus olhos estavam pregados no teto. Tistu sentou-se perto da cama, com o chapéu branco entre os joelhos. O Dr. Milmales me disse que suas pernas não andavam. Será que já melhorou no hospital? Não, respondeu a menina, sempre muito polida. Mas isso não tem importância. Por quê? Perguntou Tistu. Porque não tenho nenhum lugar para ir. Pois eu tenho um jardim, disse Tistu, para dizer qualquer coisa. Você tem muita sorte. Se eu tivesse um jardim, talvez sentisse vontade de sarar para passear entre as flores. Tistu logo olhou para o seu polegar pensando, se o problema é esse. Mas perguntou ainda, você não se aborrece muito nessa cama? Não muito, fico olhando o teto, conto os buraquinhos. Flores seria muito melhor, pensou Tistu, e se pôs a chamar interiormente. Papoulas, papoulas, botões de ouro, margaridas, junquilhos. As sementes entraram pelas janelas, a não ser que Tistu as tenha trazido nos sapatos. Mas em todo caso, você não se sente infeliz? Para a gente saber que é infeliz, é preciso primeiro ter sido feliz. Eu já nasci doente. Tistu compreendeu que a tristeza do hospital estava escondida nesse quarto, na cabeça da menina. Ele também estava ficando muito triste. Você recebe muitas visitas? Muitas. De manhã antes do almoço, a irmã termômetro. Depois vem o Dr. Milmales. Ele é muito bonzinho. Conversa comigo e me faz um agrado. À hora do almoço chega a irmã pílula. Depois, com a merenda, entra a irmã injeção que dói. E por fim, vem um moço de branco que acha que as minhas pernas estão melhor. Amarra uma cordinha em cada uma para que elas possam se mover. Todos eles dizem que vou sarar, mas eu prefiro ficar olhando o teto, que não me prega mentiras. Enquanto ela falava, Tistu se tinha levantado e entrara rapidamente em ação em torno da cama. Para essa menina sarar, pensava ele, é preciso que ela deseje ver o dia seguinte. Uma flor com sua maneira de abrir-se, de improvisar surpresas, poderia talvez ajudá-la. Uma flor que cresce é uma verdadeira adivinhação, que recomeça cada manhã. Um dia ela entreabre um botão, no outro desfralda uma folha mais verde que uma rã, no outro desenrola uma pétala. Talvez essa menina esqueça a doença, esperando cada dia uma surpresa. O polegar de Tistu não tinha descanso. Pois eu acho que você vai sarar, disse ele. Você também acha? Acho sim, tenho certeza. Até logo. Até logo, respondeu polidamente a menina doente. Você tem a sorte de ter um jardim. O Dr. Milmales esperava Tistu atrás de sua grande mesa aniquilada, repleta de livros. Então, Tistu, perguntou ele, o que foi que você aprendeu? Que sabe de medicina? Aprendi, respondeu Tistu, que a medicina não pode quase nada contra um coração muito triste. Aprendi que para a gente sarar é preciso ter vontade de viver. Doutor, será que não existe pílulas de esperança? O Dr. Milmales ficou espantado com tanta sabedoria num garoto tão pequeno. Você aprendeu sozinho a primeira coisa que um médico deve saber. E qual é a segunda, doutor? É que para cuidar direito dos homens é preciso amá-los bastante. Ele deu um punhado de caramelos a Tistu e pôs uma boa nota em seu caderno. Mas o Dr. Milmales ficou ainda mais espantado no dia seguinte, quando entrou no quarto da menina. Ela sorria, tinha despertado em pleno campo. Narcisos brotavam em torno da mesa de cabeceira. Os cobertores eram um edredom de pervincas. A grama crescia no tapete. E, finalmente, a flor em que Tistu se desvelara, uma esplêndida roseira que não parava de se transformar, de abrir uma folha ou um botão e que subia pela cabeceira da cama ao longo do travesseiro. A menina já não olhava o teto. Ela contemplava a flor. De noite, suas pernas começaram a mover-se. A vida era boa. Capítulo 12, no qual o nome de Mirapólvora se transforma. Vocês pensam, talvez, que as pessoas grandes já começassem a desconfiar de alguma coisa, fazendo este raciocínio tão simples. É sempre nos lugares em que Tistu passou na véspera que as flores misteriosas aparecem. Logo, deve ser Tistu. Vamos vigiá-lo. Mas vocês pensam isso porque sabem que Tistu tinha polegar verde. As pessoas grandes, como já disse,
têm ideias pré-estabelecidas e nunca imaginam que possa existir outra coisa além daquilo que já sabem. De vez em quando, surge um cavalheiro que revela um pedaço do desconhecido. Começam por lhe rir na cara. Algumas vezes, levam-no para a cadeia, porque ele perturba a ordem do Sr. Trovões. Mais tarde, quando descobrem que ele tinha razão e já está morto, erguem-lhe uma estátua. É o que se chama um gênio. Não havia em Mirapólvora aquele ano nenhum gênio que pudesse explicar o inexplicável. E a Câmara Municipal se achava desatinada. A Câmara Municipal é como a criada de uma cidade. Deve cuidar da limpeza das calçadas, determinar os locais onde as crianças podem brincar, os mendigos pedir esmola e os ônibus recolherem-se durante a noite. Nada de desordem. Sobre tudo isso, nada de desordem. Mas a desordem se instalara em Mirapólvora. Já não era possível prever, da noite para o dia, o local de um quarteirão ou de um jardim. As flores subiam pela cadeia, escondiam as favelas, alastravam-se no interior de um hospital. Se uma Câmara Municipal fosse inclinar-se diante de uma fantasia dessas, uma cidade deixaria de ser uma cidade. Uma bela manhã, a catedral cismaria de transportar-se para outra praça, e os ônibus mudariam de percurso para respirar o perfume dos campos, ou desceriam até o rio para refrescar-se um pouco. Não, não e não, gritavam os vereadores de Mirapólvora, reunidos em sessão extraordinária. Falava-se até em arrancar todas as flores. O Sr. Papai pediu a palavra. O Sr. Papai era muito ouvido na Câmara, e deu provas mais uma vez de decisão e energia. Meus senhores, disse ele, fazeis mal em zangar-vos. Aliás, é sempre perigoso zangar-se com aquilo que não se compreende. Nenhum de nós conhece as causas dessas florações repentinas. Arrancar as flores? Quem pode garantir que não brotem de novo? Por outro lado, somos forçados a reconhecer que essas florações são mais úteis que nocivas. Já nenhum prisioneiro tenta fugir da cadeia. As favelas se transformaram num próspero bairro. As crianças do hospital estão todas sarando. Por que nos irritarmos? Coloquemos as flores na nossa jogada e procedamos de modo a comandar os acontecimentos em vez de irmos a reboque dos mesmos. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, gritaram os vereadores. Mas como fazê-lo? O Sr. Papai prosseguiu seu discurso. Eu vos proponho uma solução ousada. É preciso mudarmos o nome da nossa cidade e passarmos a chamá-la de agora em diante, em vez de Mirapólvora, Miraflores. Com semelhante nome, quem poderá se espantar com o fato de brotar flor por toda parte? E se amanhã o campanário da igreja se transformar numa corbeia de antúrios, daremos a impressão de ter previsto este embelezamento há muito tempo em nossos planos de obra. Perfeito, bárbaro, genial! Urraram os vereadores, saudando o Sr. Papai com estrondosa salva de palmas. No dia seguinte, pois não havia tempo a perder, organizou-se um soberbo cortejo com todos os membros da Câmara Municipal, procedidos pela banda de música, por meninos endomingados conduzidos por 2 padres, por uma delegação de avós que representavam a sabedoria, pelo Dr. Milmales representando a ciência, por um juiz representando a lei, por 2 professores representando a literatura e por um oficial da reserva uniformizado representando o exército. Foram até a estação. Ali, sob as aclamações da multidão em júbilo, inauguraram a nova tabuleta, onde se lia em letras douradas: Miraflores. Foi um grande dia. Gostou dessa parte da história? Amanhã tem mais. Fique ligado. Beijo, Flores da Nó.